Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje eu vou estar falando para vocês sobre corte em uma única passada. Esse assunto sobre fazer um corte em uma única passada em uma madeira, ou MDF, ou compensado, algum amadeirado, tá? Ele é uma dúvida muito recorrente, principalmente para quem está começando, tá? A gente vê uma máquina cortando em uma passada uma madeira grossa ou uma madeira mais mediana, ali por volta de uns 20 milímetros, a gente acha que é uma máquina muito boa, mas nem sempre isso é a realidade, nem sempre máquinas potentes cortam madeiras grossas e nem sempre máquinas fracas não cortam madeiras mais grossas em uma única passada. Existem alguns fatores, né, que vão contribuir para que a sua máquina corte ou não determinado material em uma única passada ou dependendo da espessura, tá? Primeiro ponto a ser analisado é a ferramenta que você vai estar utilizando, tá? Eu fiz um vídeo de demonstração da gente cortando essa peça de MDF. Essa peça de MDF ela tem 15 milímetros de espessura, ela é revestida dos dois lados. O acabamento, vocês podem ver que ficou sensacional, tá? Ficou pronta para você fazer qualquer tipo de revestir, colocar a fita de borda ou aplicar no projeto, mesmo seja pintando ou deixando exposto essa lateral, tá? Então é uma peça que sai completamente pronta, não tem nada de com uma passada o corte vai ficar mais bruto ou menos bruto, tá? Existe sim uma relação entre a velocidade de corte, né, o feed rate que você vai estar utilizando e o acabamento, tá? De modo geral, quanto menor for a velocidade de avanço, melhor fica o acabamento. Só que existe um ponto que é a se analisar, né? Até que ponto você vai diminuir a velocidade para ter um bom acabamento. E também existe outro ponto. Se você diminuir demais o avanço, você tem menos produção, né, consequentemente, e pode ser que a ferramenta venha a queimar, tá? Porque a ferramenta vai estar girando muitas vezes no mesmo lugar e tirando pequenas lascas muito finas de material, tá? Isso vai fazer com que a fresa sobreaqueça, né, e acabe queimando e, consequentemente, perdendo o corte, tá? Então, o primeiro ponto, fresas de qualidade, tá? Sempre utilize ferramentas de qualidade se você quiser ter um corte com um acabamento bom e um corte que você consiga fazer em uma única passada, tá? Um outro ponto a se analisar é a estrutura da sua máquina, tá? Uma máquina mais robusta vai fazer com que você consiga fazer cortes em uma passada. Por quê? Uma máquina mais robusta, ela tem, teoricamente, menos vibração, tá? É claro que você também tem que prender a peça na mesa de sacrifício de uma forma que ela fique completamente fixa, tá? Independente da forma de fixação. Já fiz vídeos falando sobre isso. Tem por parafuso, tem por pinador, tem por mesa de vácuo. Existem várias formas de você fixar o material na mesa, tá? Então, sempre deixe o material mais fixo possível e tenha uma máquina de uma estrutura mais robusta possível, tá? Isso vai fazer com que tenha menos vibração e, consequentemente, a fresa não venha a quebrar, tá? Quando você faz um corte em uma única passada. Nesse corte do vídeo, eu utilizei uma ferramenta de 4 milímetros, é uma ferramenta extremamente fina, tá? Comparado com as ferramentas habituais, tá? Geralmente, máquinas Router CNC que trabalham com cortes de MDF utilizam ferramentas de 6 milímetros, tá? 6 milímetros é o ponto meio que ideal e meio padronizado entre uma ferramenta ser o mais fina possível, o mais resistente possível, o mais fácil de você encontrar, né, possível. Geralmente pinças de 6 milímetros, até máquinas Router CNC com tupia aceitam muito bem, até com as pinças que vêm de fábrica, né? Então 6 milímetros é uma ferramenta que você acha com bastante facilidade. O preço é muito competitivo porque tem muita gente que utiliza, tá? Mas você tem comparando, né, uma ferramenta de 6 milímetros com uma ferramenta de 4 milímetros, você tem 2 milímetros no diâmetro que você pode aproveitar ao longo de uma chapa. Então você consegue, com uma fresa mais fina, ter um melhor aproveitamento de chapa, tá? Claro, você não vai tentar cortar com uma fresa de 1 milímetro porque você vai ter que dar diversas passadas, porque uma ferramenta de 1 milímetro, ela não tem robustez, ela não tem uma estrutura tão rígida a ponto de não quebrar, tá? Então, você tem que sempre buscar o meio termo entre velocidade, diâmetro de ferramenta, robustez da sua máquina, velocidade de corte, tipo de material que você vai estar cortando, tá? Então existem vários fatores. Na minha concepção aqui dentro da empresa, essa foi a ferramenta que eu mais gostei de utilizar para fazer cortes de uma única passada, tá? Seja em madeira de MDF, a gente não trabalha muito com MDF aqui, tá? Mas seja de MDF ou madeira bruta mesmo, tá? Ela corta muito bem peças, né, de até 20 milímetros em uma única passada.
Claro, ela até cortaria ferramentas madeira maior, só que essa daqui específica que eu utilizo aqui na empresa, ela tem 22 milímetros de área de corte. Então você não vai conseguir cortar madeiras com espessuras acima de 22 milímetros, né? 22 é o máximo, eu recomendo até 20 milímetros. Então eu gostei muito dessa ferramenta, tá? É uma ferramenta de um corte, eu gosto muito de ferramentas de um corte, tá? Porque o valor delas é bem baixo, tá? Ela deixa um acabamento bacana. Ferramentas de um corte, elas fazem menos ruído, tá? Por ela ser uma ferramenta de um corte helicoidal, ela deixa um acabamento bacana, tá? Diferentemente de fresas de cortes paralelos. Eu, particularmente, não acho que fica tão bom acabamento, tá? Depende da afiação da ferramenta, da afiação não, depende do fabricante da ferramenta, depende da sua máquina, tá? Mas eu não tive boas experiências com ferramentas de 2 cortes, tá? Para a questão de acabamento final, tá? Eu prefiro corte helicoidal. Eu utilizo bastante ferramentas de corte paralelo, tá? Mas para certos produtos, para certas espessuras, então sempre vai depender do produto que você vai estar utilizando, do acabamento que você espera, da velocidade que você pretende empregar, né, durante o corte, se o corte vai ser em mais passadas, além de uma, tá? Uma outra coisa, quando você faz cortes em uma única passada, você economiza muita ferramenta, tá? Porque toda ferramenta ela tem uma vida útil. Vamos supor que você costume sempre fazer cortes de 3 em 3 milímetros, 4 em 4 milímetros, tá? 4 milímetros de passe vertical. Então você faz 4, corta, faz 4, corta, faz 4, corta até dar 20 milímetros. Então você vai fazer 5 passadas, né? 5 passadas de 4 milímetros para cortar uma chapa de 20 milímetros. Então, se você fizer um corte único, você vai fazer uma volta só. Tá? A ferramenta vai ficar, sei lá, por exemplo, cada volta numa peça dessa daqui demore 1 minuto, valor aproximado, tá? Não é 1 minuto, é menos. Mas suponhamos que demore 1 minuto. Então, se você fizer uma passada única, você vai utilizar a ferramenta por apenas 1 minuto. Se você fizer um passe de 4 milímetros, você vai ter que dar 5 passes, você vai utilizar a ferramenta durante 5 minutos, tá? Ferramenta, como eu disse, tem vida útil. Quanto mais você utiliza a ferramenta, mais ela perde o corte. Então, se você conseguir aproveitar o máximo da área útil da sua ferramenta para fazer uma única passada, você vai ter uma ferramenta que vai ter mais produção, tá? Então, ao invés de você fazer 5 passadas dessas, você faz 5 peças dessas em uma única passada e a ferramenta vai ter exatamente o mesmo desgaste, tá? Porque se você utiliza somente 4 milímetros da área de corte, sempre só usa 4, aqueles outros, essa ferramenta tem 22, aqueles outros 18 milímetros vão ficar sempre afiados, teoricamente, né? Vai ficar um resíduo de poeira, vai esbarrar na lateral do canal do corte, mas de modo geral ele vai ficar preservado. Só vai gastar aqueles 4 milímetros que você usa sempre para descer um pouquinho a ferramenta. Então não faz tanto sentido você dar poucas passadas, tá? Porque afinal, quanto maior for a passada, o passe vertical da sua ferramenta, do seu corte, tá? Mais aproveitamento de ferramenta você vai ter. Claro, lembrando, existe sempre um equilíbrio, não é todo o corte que você vai fazer sempre na profundidade máxima, até porque se você pegar uma madeira muito dura ou muito mole, ou a sua máquina não for uma máquina tão robusta, você pode acabar quebrando muita ferramenta e no final das contas vai acabar não compensando. Então existe muito essa questão de você testar ferramentas, testar tipos de materiais, tá? Eu me dei muito bem com essa ferramenta de 4 milímetros, a gente não tem à venda essa ferramenta, tá? Eu comprei poucas unidades, mas eu tô deixando o link de onde eu comprei, tá? Que é um site na Amazon, que o frete é grátis, também tá em promoção. É importada, tá? Então vai demorar um pouquinho para chegar, mas é muito barata, tá? Uma ferramenta dessa. O kit, se eu não me engano, com 10 ferramentas hoje está custando R$110 e ainda tem 8% de desconto, se eu não me engano, na primeira compra, tá? Então vale muito a pena, na minha opinião. Se você trabalha com MDF de 15 milímetros, essa é a ferramenta ideal para você fazer cortes, beleza? Eu vou deixar o vídeo da gente cortando essa peça, tá? Eu vou deixar o vídeo em tempo real para vocês entenderem que a velocidade que a gente utilizou é uma velocidade até que razoável. Eu vou deixar também a descrição das velocidades, passe vertical, passe lateral, rotação do spindle, eu vou deixar tudo aí na tela, tá? Mas vocês verem em tempo real como foi rápida a usinagem dessa peça.
Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, isso ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, tá? Isso ajuda cada vez mais os vídeos a chegar em mais e mais pessoas. É isso aí, a gente vê na próxima. Até mais!